Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Você não pode perder os outros episódios do capítulo 11. Essa é a parte 3 do capítulo 11, episódio número 824, 10ª temporada. A gente está falando bastante coisa interessante sobre Pedro, dando satisfação porque estava pregando o evangelho aos gentios. Alguns judeus ainda não conseguiam entender como que o evangelho poderia se expandir sem circuncisão, sem costumes judaicos. Inclusive Pedro teve algumas dificuldades até que Deus lhe fez entender qual era a sua vontade. E a gente aprende muito com isso. E aí vai surgindo um novo centro de trabalho em Antioquia, um trabalho evangelístico. Barnabé entra na história. O versículo 19 ao 26 do capítulo 11, a gente vê essa expansão, outro domínio sobre o mundo gentil. Era mais importante que Cesareia, era próximo a Alexandria, um centro cultural, intelectual e comercial naquela época. E essa esfera ela vai toda sendo preparada para Saulo. O ministério foi empregado. A perseguição ela obrigou a igreja a expandir as suas fronteiras. As circunstâncias elas começam a abrir portas para os gentios. E provavelmente havia pouco sucesso entre os judeus. E as multidões de gregos em Antioquia, a mente grega preparada para investigação, para indagação. Então o estado do mundo gentil ali, chamado de pagão, bem representado. Um testemunho divino foi dado. A mão do Senhor foi com eles. O Espírito foi derramado. Possivelmente não tanto em sinais milagrosos, mas em conversões. A mensagem pregada era o Senhor Jesus, não especulações para capturar filósofos, mas fatos para cativar corações. Não pregados em tom de autoridade eclesiástica, mas por leigos cheios do Espírito Santo. Os dois centros ali foram unidos, Jerusalém e Antioquia. Ministério apostólico e uma agência missionária, leiga. Barnabé, um homem representativo intermediário na história. O tipo de homem necessário, não negligente em suas visões da verdade, mas um homem considerado bom, cheio de espírito bondoso, um homem inspirado, um crente firme. E assim a expansão da igreja, ela não foi uma ruptura do corpo de Cristo, mas sim um simples crescimento, uma vida espiritual buscando desenvolvimento. E a escola da igreja foi aberta. Antioquia se tornou um grande centro de educação cristã. Barnabé visava instrução, edificação, para que se apegassem ao Senhor. E ele chamou Saulo, por ser mais eminentemente apto do que ele para o trabalho em tal esfera. Veja só, a humildade de ambos os homens foi exemplificada. Ambos aptos para serem mestres, porque ambos eram simplórios. O ensino deveria acompanhar a evangelização, senão a obra, ela ruirá. Durante um ano inteiro, eles ensinaram muitas pessoas e daí a sua firmeza em Antioquia. Foi o testemunho do mundo para uma nova vida. Chamados cristãos. Antioquia viu uma sociedade distinta surgir. Deu-lhe um nome. Separou em pensamento tanto do judaísmo quanto do paganismo e reconheceu que a substância dela era Cristo, que seus membros eram como Cristo e viviam para Cristo.
A providencial designação do nome sinalizou o novo começo da igreja em sua missão, com Saulo à frente de evangelizar o mundo. Uma interessante linha de progresso de Jerusalém a Antioquia ocorreu sob orientação divina. As surpresas da graça de Deus, Atos capítulo 11, versículo 23 a 24. Cerca de 6 ou 7 anos se passaram desde o martírio de Estevão e a perseguição que se levantou por causa dele. Os ventos da perseguição agora haviam levado por toda parte as sementes da verdade e da fé cristãs. Somente no solo dos corações judeus, porém durante a maior parte deste tempo, a semente havia caído na medida em que as intenções e os propósitos dos homens a haviam espalhado. Em casos individuais, porém, ela havia inevitavelmente caído em outro lugar. E além disso, como foi levado por alguns gregos dentre os dispersos, e assim foi dada gratuitamente, pelo menos por estes, aos gregos novamente, que não eram dos hebreus chamados puros e nem dos circuncisos. E muitos gregos assim creram e se converteram ao Senhor, versículo 21. A história sagrada, ela retorna, em certa medida, aos seus passos para falar dessas coisas e registrar, após o sinal dado da chegada da plenitude dos gentios, como ela havia se saído com esses gregos menos conhecidos. Parece que vemos um elemento de autoridade eclesiástica. Notícias que presumivelmente eram da melhor qualidade só poderiam significar algo bom. Aparentemente não são recebidas como tal e são submetidas a algum tipo de escrutínio. Os fatos são exatamente assim. Mas é de se notar que a autoridade que se moveu, ela foi uma que se moveu por si mesma. E não é um exemplo de um indivíduo usurpando a autoridade eclesiástica. A autoridade não é arbitrária nem de uma mão externa. É a própria igreja. E é a igreja que delega alguém evidentemente tido em alta honra, embora não um apóstolo, para ir a uma longa distância para indagar sobre as notícias que chegaram a Jerusalém. Um exercício inoportuno de autoridade eclesiástica. Se as notícias fossem à primeira vista boas, críveis pela natureza das coisas, ou melhor, pela natureza do que a igreja agora bem sabia ser a operação do Espírito Divino. Porque a igreja precisaria assumir uma atitude de cautela contra a ação de aparente suspeita. Meus queridos, é muito gratificante notar o primeiro exercício incipiente de poderes e discrição infantis por parte da igreja. Ela aprendeu isso em parte do alto, em parte também por meio de sua própria experiência amarga e humilhante. Ela já contava com os infiéis em seu interior e com as tentativas da pior mundanidade, como no caso de Simão o Mago, de penetrar em seu sagrado rebanho. A verdadeira essência da ansiedade e da investigação proposta, ela girava, sem dúvida, em torno deste grande novo evangelho que agora estava chegando àqueles que o haviam recebido de fato e que apenas abalou sua fé, se é que abalou sua fé, com receio de que fosse grande demais, bom demais para ser verdade. As obras poderosas de Deus estão sendo operadas em e entre todos, gentios e gregos, como aconteceram no Pentecostes, em Jerusalém. Bem que a igreja pare e se volte para contemplar essa visão e para descobrir com certeza que não é uma visão e que eles não estão sonhando. A igreja, como os resultados provaram, não agiu por mera precaução ou por mera questão de esclarecimento, muito menos por amor à crítica fria e desconfiada, mas se as coisas fossem reais e verdadeiras, também para dar a mão da comunhão, aqueles que como seus próprios membros atuais foram chamados.
Houve um critério especial procurado por Barnabé. Nenhum detalhe nos é apresentado na página. Nenhuma instrução selada é mencionada. Nenhuma instrução aberta, nenhuma sugestão de despedida sequer. E nada é dito sobre todos os pensamentos e sentimentos que se sucederam, ou em meio aos quais a própria alma de Barnabé meditou enquanto viajava para longe. Não. Mas não ficamos sem a pista necessária. Ele chegou ao seu destino e aparentemente não realiza nem se oferece para realizar nenhum tribunal, nem convoca testemunhas, nem investiga altiva e inquisitoriamente o estado das coisas. Com o olhar arregalado e aberto, ele examina a cena. Ele olha, vê as provas da graça de Deus dada a eles em Antioquia e até mesmo aos incircuncisos. Ele escuta, ouve os sons que atestam a graça de Deus dada a eles. Ele se mistura com eles e vê as obras que ninguém poderia fazer a menos que a graça de Deus lhes fosse dada. E ele fica satisfeito. A árvore se conhece pelos seus frutos e não pode haver dúvida sobre quais são os frutos agora. Quem dera que a mesma simplicidade de método para julgar uns aos outros fosse o único método conhecido e seguido, agora e sempre. Pois essa bela expressão, a graça de Deus, ela não representa um mero sentimento, uma experiência ou uma profissão da mesma, mas sim aquelas obras e frutos do Espírito que somente poderiam advir da graça concedida por Deus. Barnabé. Já tivemos esse homem apresentado a nós antes, mas o seu caráter é descrito de forma mais completa nessa passagem diante de nós. Pode-se razoavelmente perguntar por que Lucas, ao escrever o livro dos Atos, aproveitou essa oportunidade para registrar a opinião geral dele sobre Barnabé. A resposta mais simples é que ele teve que registrar posteriormente a disputa entre Paulo e Barnabé a respeito de Marcos e, portanto, ele estava ansioso para garantir que seus leitores não tivessem uma impressão errada a partir daquele espírito do parente de Marcos. Por mais que lamentemos profundamente aquele triste mal-entendido entre os dois fervorosos missionários, não devemos deixar que ele lance suas sombras sobre Barnabé, pois ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A ocasião imediata do envio de Barnabé a Antioquia foi explicado de forma diferente. Observa-se no versículo 19 que os discípulos dispersos, eles foram até Antioquia, mas não pregaram a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. E nota-se então que alguns pregadores vieram de Chipre, de Cirene para Antioquia e pregaram aos gregos. Este termo pode significar tanto judeus helenísticos quanto gentios. Os melhores manuscritos contêm a palavra gregos, e isso deve ser claramente referido à população gentia. Se esses discípulos pregaram o evangelho aos gentios, e a notícia disso chegou à igreja em Jerusalém, logo após o relato de Pedro sobre o que havia acontecido em Cesareia, havia boas razões para enviar Barnabé para investigar os assuntos em Antioquia, para explicar a nova visão do escopo do evangelho conforme revelado a Pedro e para assegurar um trabalho harmonioso entre aqueles que trabalhavam pelos judeus e aqueles que trabalhavam pelos gentios. Se essa era a missão de Barnabé, é importante que sejamos informados sobre seu caráter pessoal, pois dele dependeria em grande parte o sucesso de sua missão. Somente um homem de grande bondade e sentimento generoso provavelmente enfrentaria corretamente as dificuldades que se apresentariam. Há muitas circunstâncias na vida em que o caráter pode fazer mais e melhor do que o talento. E o talento alcança seus triunfos mais nobres quando se une e é santificado pelo caráter piedoso. 3 coisas
são especialmente notadas, todas elas, em relação a Barnabé. Seu caráter, o seu talento e a sua dedicação à obra de Deus. Como a igreja poderia deixar de crescer quando a mão do Senhor estava sobre ela? Como as multidões poderiam resistir a uma mensagem tão simples e poderosa como o Senhor Jesus? Será que é a mesma mensagem que os apóstolos pregavam, que é pregada hoje? Pense nisso. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, será que ainda pregamos a Jesus Cristo? Ou pregamos tanta lorota e se esquecemos de Jesus Cristo, ele vai ficando em segundo plano? Ah, Senhor, a gente precisa dessa fé que havia em Barnabé, em Saulo. A gente precisa ser cheios do Espírito como eles, sermos humildes e ousados para levar a Tua palavra onde quer que estejamos, levar a Tua palavra e não a nós, para que as nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua graça. Sim, Deus, nos ajuda a voltarmos ao puro, simples evangelho da igreja primitiva. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já é demais. Que satisfação imensa ter que ver que você acompanhou a gente aí até o finalzinho. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Volta no próximo episódio, que a gente vai continuar firme e constante. Se a gente não puder correr, a gente anda. Se a gente não conseguir andar, a gente vai rastejando, mas a gente continua firmes no propósito de meditar na palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.